e Matusalém viveu 969 anos. Será que a Bíblia é verídica ao fazer essa afirmação? A idade dos personagens da Bíblia pré-diluvianos, será que corresponde com aquilo que nós temos na história humana? Vem comigo agora pela Bíblia. Olá, queridos e queridas! Prontos para mais uma edição do Pela Bíblia com perguntas e respostas? Então nós estamos aqui também. Todo mundo prontinho para mais uma edição do programa. É isso aí, você acessando o programa através do www.pelabiblia.com.br. Sou eu, Mauro Maier, apresentando para você esse programa maravilhoso com as bênçãos do Senhor Jesus. E hoje temos uma grande pergunta para fazer. Olha que interessante, quem mandou ela foi o irmão Aparecido de Águas de Lindóia. Ele pergunta: podemos acreditar na contagem de tempo da idade das pessoas na Bíblia? E aí, irmão Edson Reis, deu ajuda pra gente, meu irmão? Direto pela Bíblia. É contigo, professor! Graça e paz, Mauro. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos novamente e sempre respondendo às nossas perguntas pela Bíblia. Bem, a pergunta da nossa internauta é bastante interessante. De fato, quando nós lemos a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 5, nós percebemos muitas pessoas que viveram assim absurdamente. Não é? Por exemplo, aqui no versículo 17 diz, olha, todos os dias de Maalalel, 895 anos e morreu. E viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Veja que interessante, as pessoas vivendo quase 200 anos ou mais e ainda tendo filhos. Que fenômeno é esse? Quando nós continuamos a ler essa genealogia, que chegamos até Noé, nós nos deparamos com uma situação muito interessante. Porque até Noé, a longevidade do homem era exatamente essa. De Noé e o dilúvio, os anos do homem caíram. Alguns dizem, olha, Deus disse que os anos do homem seriam 120 anos. Não, não é isso. Essa leitura está errada. Deus estava dizendo para Noé que daquele momento até o dilúvio chegar, se passariam aí 120 anos. Essa é a ideia do texto, né? Que Deus traria um dilúvio. Alguns outros dizem, não, mas a contagem do tempo era diferente. Não podemos de maneira nenhuma afirmar que a contagem do tempo era diferente, porque quando nós observamos no capítulo 6, capítulo 7 de Gênesis, principalmente naquilo que se trata dos dias em que Noé ficou dentro da arca, nós vamos perceber que se fala em meses, vamos perceber que se fala em dias. Então nós não podemos de maneira nenhuma afirmar que os anos eram contados diferentes. Algumas pessoas chegam a dizer que a idade dos patriarcas eram meses, né? Por exemplo, chegam a dizer que Matusalém viveu 969 meses. Não dá para ser assim. Porque se você pegar a idade, né, de pessoas que estavam gerando filhos, por exemplo, com 180 meses, você vai perceber que não tem condição alguma de se fazer essas contas. Portanto, eram anos literais, sim. Onde é que está o segredo disto? Primeiro, nós vemos que Adão viveu 930 anos e morreu. Perceba que depois que Deus cria o homem ele tinha a perspectiva de viver eternamente. Aliás, a ciência já está descobrindo, não é, que estão trabalhando violentamente nisso, nós temos aí no nosso DNA circunstâncias que mostram que o homem ele pode viver muito mais do que aquilo que vive. A ciência tem trabalhado incansavelmente nisso. Agora, quando nós observamos Adão vivendo 930, Metusalém vivendo 969, né, e outros, todos eles viveram antes do dilúvio.
O que nós conseguimos entender, de acordo com os estudiosos, é que antes do dilúvio havia uma circunstância muito mais fácil para a preservação da vida. Por exemplo, a Bíblia diz que foi criada, né, uma separação entre águas e águas. Naquela ocasião, não havia chuva. Subia, né, uma certa neblina, um certo vapor da terra que acabava regando as plantas. E o homem, ele não via o sol claramente como nós vemos hoje, devido a essas águas que estavam, conforme diz a Bíblia, acima da expansão. Sendo assim, o homem também ele não era atingido pelos raios ultravioletas e outros que nós temos hoje, né, e já depois daquela época, atingindo a nossa pele e a nossa vida. De modo que a condição pré-diluviana ela era apropriada para o homem viver. Uma outra situação interessante é que antes do dilúvio, nós não observamos, por exemplo, nenhuma ordem para se comer carne, não é? E depois do dilúvio, Deus ele diz, olha, agora vocês podem comer carne. Antes a alimentação era completamente diferente. De modo que todos esses fatores contribuíam para a longevidade da vida humana. Depois do dilúvio, o homem passa então a receber na sua pele os raios ultravioletas e outros, né? O homem passa a comer carne, o homem muda completamente a sua regra de vida, fazendo com que a sua idade ela vá diminuindo gradativamente. Percebemos já a idade dos filhos de Noé diminuindo, percebemos depois a idade de Abraão e assim vai. Portanto, é dessa maneira que a Bíblia ensina. Nós não podemos jamais tirar da Bíblia aquilo que ela não fala. Se a Bíblia diz que são anos, verdadeiramente o são. E isso é comprovado, inclusive, na nossa cronologia. Embora seja uma disciplina um pouco difícil, a cronologia bíblica, ela mostra a idade do homem, né, na Terra em quase 6.000 anos de história. Tá bom? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mauro, um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro pela Bíblia. É isso aí, professor Edson Reis, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. É isso mesmo, que bom, professor, que bom. Mais uma vez, mais uma resposta a mais uma pergunta. E se você, meu amigo, minha amiga, se você tem uma pergunta para fazer, faça ela pra gente. O programa está à sua disposição, através do e-mail predsonpelabiblia@gmail.com predsonpelabiblia@gmail.com. E claro também, né, não vai deixar de dar o seu like aqui no programa, viu? Dê o seu like, dá um joinha e inscreva-se também no canal. Você se inscrevendo no canal, você faz com que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o canal Pela Bíblia com perguntas e respostas. Um canal que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, conforme a gente vê nos próprios comentários, né? Falando nisso, nós estamos em todas as redes sociais, gente, em todas elas, como você pode ver aqui. Então você pode acessar, comentar, compartilhar com todas as pessoas este programa que você está assistindo agora, tá certo? Foi muito bom estar com você mais uma vez, com mais uma pergunta. No próximo programa teremos mais uma pergunta legal para ser respondida, tá certo, gente? Não esquece, se você não é inscrito, inscreva-se agora. Aproveita, ainda dá tempo. Tá certo, gente? Um forte abraço e até o próximo programa, nas graças do Senhor Jesus.